O grande tema é como unir esforços para melhorar o cenário de prevenção e tratamento dos distúrbios do sono e, com isso, reduzir riscos de desenvolvimento e agravamento de outras condições crônicas de saúde. Então, aqui temos representantes, né, do setor público, do setor privado, do terceiro setor, e isso, então, nos ajudará aí a poder planejar, poder entender qual seria o melhor a melhor estratégia, e claro, como cada um de nós aqui, cada uma das instituições representadas se engajaria nesse movimento. Eu acho que a Patrícia De Luca colocou uma pergunta bastante interessante aqui. Como vai, Patrícia? A Patrícia faz parte da nossa comissão organizadora do Fórum DCNPs. Então, ela pergunta, eu acredito que, de certa forma, o doutor Rodrigo já respondeu um pouco a essa pergunta. Se ele quiser fazer mais um comentário para concluir a resposta, né, sobre hipertensão, então, a associação entre hipertensão e apneia do sono, né, se uma contribuiria para o desenvolvimento aí, ou para o agravamento da outra. Tá. Como a gente mostrou, hipertensão é, sem dúvida, eu acho que a doença cardiovascular mais estudada em relação à apneia do sono, que a gente tem mais evidências, diversos estudos, mostrando um benefício real, um benefício modesto no controle, mas um benefício real, já isso é demonstrado por diversos estudos. É o que eu costumo falar, a maior parte das doenças crônicas, elas não têm uma única causa, elas são multifatoriais, e a hipertensão não é diferente. Então, o sedentarismo, os hábitos de vida, a alimentação, a genética são importantes, a obesidade e a apneia do sono. Então, quando a gente trata um paciente hipertenso com apneia do sono, a gente tem que imaginar que a gente está tratando um desses pilares, mas existem outros pilares a serem trabalhados e orientados ao nosso paciente. Mas, sem dúvida, a gente tem um benefício já comprovado nessa área. Acho que isso é importante enfatizar, né, Rodrigo, sobre a sua apresentação, né, por mais que você tenha apresentado que alguns questionam sobre a mortalidade, né, na realidade, sobre os resultados de hipertensão, né, de outras condições crônicas, parece que isso já está muito bem estabelecido, né, que o tratamento das condições, né, dos distúrbios do sono tem benefícios sobre o gerenciamento, né, e o atingimento das metas nessas outras condições crônicas, é isso? Exato. Quando a gente vê estudos de mortalidade, a gente tem estudos observacionais de segmento de muitos anos mostrando pior desfecho nos pacientes que têm apneia do sono, ou seja, a maior mortalidade. O problema é que esses estudos são estudos de longo prazo e são observacionais. Quando a gente olha estudos de melhor poder para responder essas perguntas, do ponto de vista da mortalidade, ainda são muito escassos e com resultados ainda conflitantes. O que a gente entende é que é uma doença como qualquer outra dessas doenças que a gente comentou, diabetes, hipertensão, precisa ser tratado, e principalmente se o paciente é sintomático do ponto de vista da apneia, aí não se discute, porque a gente vai tratar e vai melhorar a sua qualidade de vida, no mínimo, né? E que já é muita coisa. A grande questão é quando o paciente tem apneia do sono grave e é totalmente assintomático, né? A gente sabe que existem vários fenótipos da doença. Tem pacientes muito sintomáticos com nem tanta apneia e pacientes com muitos sintomas com um índice de apneia não tão relevante assim. Então, a gente precisa não só entender os sintomas dos pacientes, ver associado a isso o grau de apneia e tentar tratar da melhor forma possível, oferecendo o CPAP nos sintomáticos, sim, e nos assintomáticos privilegiando aqueles que têm um número de apneia maior, ou seja, uma gravidade da apneia maior, que nos estudos que a gente observa, os observacionais e até os de intervenção, são aqueles que pior evoluem do ponto de vista cardiovascular. Ótimo, obrigado. Luciano, você gostaria de fazer algum comentário breve a esse respeito? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a apneia ganhou muita atenção quando, além do comprometimento da qualidade de vida, a questão da qualidade do próprio sono, etc., começou a mostrar impacto cardiovascular, como foi muito bem apresentado pelo Rodrigo.
né? Isso ganha uma projeção enorme. O grande problema é que nós estamos numa epidemia de sobrepeso e obesidade, muito bem destacada pela Andrea, a população está envelhecendo, e nós temos uma população que mais cresce cada vez mais com distúrbios do sono. A grande questão é como nós vamos convencer o poder público, que tem sobre a alçada dele 75% da população, do cuidado dessa população, é o nosso SUS, que tem inúmeras vantagens, claro, inúmeros desafios também. Como nós vamos fazer para chegar na ponta esse tratamento? O CEPAP já está na linha lá como um tratamento possível, mas ele não chega na ponta. A Marislene colocou a experiência de Araguari, que é uma exceção. Claro que existem outras cidades que foram lá na luta, negociando, estabelecendo, seja por processo de locação, seja por compra do CEPAP, exemplos isolados e que podem servir de um grande, vamos dizer assim, um grande aprendizado. Mas como nós vamos fazer isso para a projeção nacional? Quem vai pagar essa conta, né? Então, eu acho que o benefício social do paciente é múltiplo. O Rodrigo colocou muito bem. Mas falta evidência em uma determinada área. Não está claro. Toda vez é assim, né? Eu diria para vocês que toda doença, as evidências ainda faltam. O Dr. Geraldo gosta muito bem de falar, né? Ninguém discute aqui o uso de bombinha, de vários remédios que são broncodilatadores, corticóide para DPOC, para asma. Nenhum deles altera a sobrevida. Estou tirando palavras do Geraldo Lorenzi. E ninguém discute, está amplamente usado. Nenhum deles altera a sobrevida do paciente, provado por estudo randomizado, etc. Melhora a qualidade de vida, diminui a exacerbação, procura pronto-socorro, mas não tem alteração de mortalidade, como aqui o Rodrigo falou. Então, nós precisamos esperar esse tipo de evidência. Nós precisamos só pensar em mortalidade cardiovascular, mortalidade por todas as causas. Hoje, o impacto da apneia, o impacto dos distúrbios do sono em uma série de domínios é evidente. Claro que a pesquisa sempre vai ser bem-vinda. Continuamos pesquisando. Aqui no Brasil tem uma pesquisa muito ativa em sono. Fora, cada semana você vai ter outros trabalhos. O que nós precisamos é de organização. Gerar dados nacionais, inclusive que possam dar para o governo uma ideia de custeio, diz que isso é viável, mostrando que tem um impacto em termos de custo-benefício, focar em quem que tem prioridade, não dá para sair oferecendo tratamento da apneia para todos, a gente não pode ser mais realista do que o rei, né? Mas, acima de tudo, pegar esses bons exemplos e mostrar como estão essas cidades, esses exemplos pontuais, infelizmente, mas como estão em termos de repercussão. Eu acho que nós temos que pensar como um todo, num cenário em que distúrbios do sono acoplado com obesidade, acoplado com envelhecimento, nós precisamos mudar esse panorama. O brasileiro está dormindo mal, assim como toda a população mundial. A Covid piorou isso, né? A pandemia por múltiplos fatores, né? Então, nós temos um cenário muito bem colocado aqui pelo Geraldo, que nós precisamos realmente nos unir, né? Como nós podemos, com ações integradas, usar experiências isoladas, usar o que nós temos de evidência, gerar dado também nacional para mostrar que isso é factível e viável e focar em prioridades no tratamento, no cuidado dos nossos pacientes, que, na verdade, continuam aí desassistidos na sua maioria. Seja porque a peregrinação não chegou nem no diagnóstico, está aí peregrinando para conseguir uma polissono muito bem colocada pela Marislene, ou quando consegue não tem tratamento. Nós temos um ambulatório lá que a gente tem, o senhor tem apneia, a senhora tem apneia, só que o SUS não oferece, e aí? Também a gente pode ficar estimulando, obviamente, a judicialização, né? Então, parte do paciente isso. Mas é uma situação bem complexa, desculpe por estar extrapolando, mas é uma situação, Mark, que a gente precisa olhar de forma integrada, né? Em que o impacto cardiovascular é um dos domínios. Mas temos inúmeros outros, cognição, metabolismo, acidente automobilístico, a performance no trabalho, transtornos de humor, tudo isso que está muito bem provado que os distúrbios do sono, nós estamos destacando muito a apneia, mas certamente outros estão impactando. É isso. Tá ótimo, muito obrigado, Luciana. Eu volto em seguida a te fazer outras perguntas que já estão aqui também, mas de acordo com a sua resposta, eu vou mudar um pouco a ordem aqui e vou para a doutora Marislene de volta, né? Então, tem uma pergunta aqui muito interessante do Laerte Honorato, que é a seguinte:
se é possível levar para outros municípios, se esse modelo ele poderia ser reproduzido em outros municípios e quais seriam os principais desafios, né? Então, espero que outros gestores municipais estejam nos assistindo aqui hoje, né? Então, já a gente aproveitando para que você possa compartilhar quais foram os desafios de vocês para que esses gestores também se preparem, né? E idealmente levem um modelo semelhante para os seus municípios. Certo, assim, obrigada pela pergunta. E, assim, até pegando um gancho do que foi falado pelo doutor Luciano, realmente, assim, a gente precisa otimizar e qualificar para que todos tenham acesso. Essa questão do acesso é uma busca tão grande, né, do Sistema Único de Saúde, que coloca acesso universal a todos, né, aos serviços de forma com equidade, que é a questão de priorizar. A gente não tem como realmente oferecer, né, toda a assistência, ou todo o serviço para toda a população, então passa pelo princípio da equidade, passa pela estratificação de risco desse paciente, que é importantíssimo, mas eu acho que o principal, o pontapé inicial é a vontade política. Eu acho que as políticas públicas de saúde é um problema, um grave problema de saúde pública. As políticas públicas de saúde estão aí, que a gente tem que dar atenção integral ao paciente. Tem toda essa questão do plano de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis, que estão se solicitando estratégias de enfrentamento, porque as estratégias que a gente vem utilizando, a gente continua com esses pacientes que são de condições sensíveis à atenção primária, internando, hospitalizando, e aí a hora que a gente pensa em custo dessa saúde, eu acho que é uma forma de você realmente sensibilizar esses gestores municipais, esses gestores estaduais, gestores nacionais, porque é realmente custo efetivo. Se eu for pensando na experiência de Araguari, se ela pode ser multiplicada, com certeza. A atenção básica, ela tem vários recursos financeiros de custeio, isso é um custeio de ações e serviços de saúde, e vários desses recursos, eles muitas vezes não são suficientes. Eu sempre coloco isso muito para os profissionais, né, para os meus alunos. Será que o recurso é insuficiente ou ele é mal alocado? Então, muitas vezes, a alocação do recurso financeiro não está na ordem de prioridade para dar realmente a assistência que a população necessita. Então, quando você prioriza, e a gente sabe da carga que é a doença crônica não transmissível, né, para um serviço de saúde. Então, se a gente começa a priorizar, ter vontade política, criar linhas de cuidado mesmo com evidência científica, não é fazer algo sem ter um embasamento científico. Colocar outros setores envolvidos também, porque a gente precisa também envolver, além do setor público, né, outros setores. A parceria público-privada, ela é tão reconhecida e tão importante para a gente realmente fazer uma saúde de qualidade, por que não? Colocar a academia envolvida, né, as instituições de ensino superior. Eu acho, sim, que a gente pode estar ampliando e fazendo este modelo em outros locais. A equipe multiprofissional, o trabalho em equipe, os outros saberes, realmente entender que esse paciente, quando vem, igual o colega colocou, da questão da mudança de estilo de vida, né? Acho que o doutor Geraldo falou isso muito. Quando isso parte da boca de um profissional médico, que mudar estilo de vida é importante, que não é só o CPAP, que eu tenho que mudar o estilo de vida desse paciente, que esse paciente ele tem que ter hábitos mais saudáveis, e isso ser monitorado, né? Então é importantíssimo. A gente tem um impacto, falando só do que, por exemplo, não é só alocação, como o doutor Luciano falou, mas esses 120 pacientes, eles gastam um recurso financeiro mensal de menos de R$20 mil. Né? O que é isso frente, né, às complicações das doenças não transmissíveis, né? Um sequelado de AVC, um paciente que tem um pé diabético, amputação, então, assim, realmente dá, sim, para a gente, né, e eu estou, assim, à disposição para estar, né, conversando sobre essa situação. As dificuldades financeiras a gente não teve a dificuldade da vontade política, porque foi conversado com a Soraya, secretária de saúde, com o prefeito, e foi muito claro para eles que isso era necessário fazer. Mas, realmente, tem alguns entraves, por exemplo, às vezes, do profissional questionar a questão da evidência, até que ponto, né, esse tratamento é realmente efetivo, e aí a gente orienta várias, né, referências para estar utilizando. Precisa, sim, a gente melhorar as evidências científicas em relação à questão da mortalidade, se ele realmente tem impacto nesse indicador.
Então, mas eu acho que é totalmente factível de ser, né, multiplicado essa experiência, sim. Muito obrigado, Marislene, realmente muito motivador ouvir o seu relato, e desde já eu coloco à disposição a plataforma do Fórum DCNTs para a gente poder divulgar esse modelo de Araguari, né? Então eu sei que vocês fizeram uma apresentação no Congresso do Sono no final do ano passado, se quiser compartilhar conosco o resumo que foi apresentado, né, até fazendo alterações, se for o caso, nós ficamos à disposição para adicionar ao nosso site e dar visibilidade, né, para esse importante modelo, questão do tratamento aí de distúrbios do sono. Eu gostaria, então, que o Douglas fizesse alguns comentários rapidamente, tanto em relação a esse, porque, em grande parte, isso já é até a resposta da nossa pergunta aqui, que está guiando esse debate, né, de como a gente vai se engajar, o que a gente vai fazer para mudar o cenário, né? Então, assim, o Fórum entende que é fundamental a parceria entre os setores, né, e aí o setor público inclui a gestão, inclui a academia, né, e o setor privado também, né, as diferentes formas do setor privado, o terceiro setor, que está aqui presente também, representado tanto da sociedade médica como a organização de pessoas com condições crônicas, né? Então, eu gostaria, Douglas, que você comentasse como o setor privado tem se engajado em modelos como o que a Marislene compartilhou conosco de Araguari, né, e dar o apoio logístico para que esse tipo de modelo dê certo, né, e potencialmente se expanda, né, possa ganhar escala pelo território. E que aproveite também e responda uma pergunta interessante que foi colocada aqui no chat, de uma preocupação do Rui Pires sobre uma compra excessiva de CPAP sem que se faça a titulação, né? Que a pessoa, se existe, aí se também vocês têm alguma preocupação já nesse sentido. Mark, em seguida eu passo a palavra para a doutora Marislene, que está com a mão levantada, mas comentando rapidamente, eu acho que gosto muito de ver esse esforço conjunto, assim, para mim, olhando aqui diferentes especialistas, diferentes experiências, diferentes pontos de vista, todos eles estão convergindo para um só. O sono, ele precisa ser olhado, o sono do paciente, ele precisa ser olhado. A gente fala sempre das doenças e das condições que estão no dia do paciente, mas ninguém fala sobre a noite. Então, o que essa experiência de Araguari traz, né, de perguntar, vocês perguntam sobre sono para o paciente de vocês, vocês perguntam sobre sono para esse cidadão, e realmente é muito raro, assim, né, a gente vê que não é tão falado. Então, acho que essa conversa toda ela evolui para trazer essas pessoas para um ponto de encontro. Do ponto de vista da indústria, que eu posso trazer de esforços que nós fazemos, né? A gente vai trabalhar muito forte conscientização direto com a população, tentar trazer diagnóstico cada vez mais acessível para essa população, mas também a gente fala de desenvolver essas informações. O Dr. Rodrigo comentou, às vezes falta evidência científica, e quando a gente fala de saúde pública no Brasil, as decisões vão ser tomadas somente no momento onde a gente tiver evidência científica local. Então, quais são os dados de custo-efetividade desse tratamento na realidade do Brasil? A gente sabe que lá fora é totalmente, quase que consagrada essa questão de que é um tratamento custo-efetivo para algumas doenças. Então, como trazer esses dados para o Brasil? O ponto de encontro que eu vejo hoje para essa discussão é aqui no Fórum DCNTs, e também, adicionalmente, um esforço que a gente faz como indústria é, de fato, incubar o Projeto Hermes. O Projeto Hermes ele é uma iniciativa que começou abordando principalmente a questão do mapeamento situacional do tratamento do sono hoje no Brasil, e tem estudos em desenvolvimento, estudos de custo-efetividade em desenvolvimento, de impacto orçamentário na perspectiva do SUS, o próprio estudo de judicialização está sendo submetido, e esse estudo todo, né, toda essa congruência, né, de informação que vem aí através do Projeto Hermes, ela tem que gerar ação, ela tem que gerar algo que possamos concretizar. Então, a experiência que a doutora Marislene traz no município de Araguari precisa ser incorporada dentro do que a gente entende que é o tratamento ideal desse paciente.
Hoje, na minha perspectiva e no que eu entendo de SUS, o SUS ele funciona no modelo da integralidade do cuidado, tendo a atenção primária à saúde como porta de entrada desse paciente e o nível secundário e terciário aí para dar continuidade ao tratamento desse paciente. Porém, esse paciente ele tem que ser referenciado de volta para a atenção primária. Ele vai, é diagnosticado, recebe o tratamento e ele volta para a atenção primária. Então, como que a gente pode, de uma maneira organizada e estruturada, e no meu entender, isso acontece através das linhas de cuidado na nossa realidade do país hoje, como que a gente pode trazer isso de uma maneira estruturada, organizada e gerar ação, para que seja simples, para que a gente não dependa da boa vontade de um município de realizar, mas que a gente tenha isso como uma política pública estruturada para os 5.500 municípios que a gente tem no Brasil. Então, gostei muito da experiência da doutora Marislene, porque é altamente replicável para a realidade do país. Então, em relação à pergunta sobre a titulação, acho que eu vou deixar para os especialistas responderem aí, eu não sou clínico, então vou permitir, enfim, o doutor Luciano, o doutor Rodrigo e o doutor Geraldo que façam esse comentário. Ok, obrigado, Douglas. Marislene, você gostaria de fazer um comentário? Depois eu gostaria de passar a palavra para o doutor Geraldo. Tem uma pergunta aqui que eu acredito seja perfeita para que ele possa nos responder. É que, após a minha fala, eu vi uma pergunta aqui da Patrícia. Agradeço a pergunta, Patrícia, que é do Hospital Universitário de Aracaju. Eles já estão com uma proposta do ambulatório de físio, e ela fala quais que seriam, né, os desafios para essa implantação. Então, só especificando, eu falei mais ou menos como que foi o contexto de Araguari, mas inicialmente, Patrícia, nós utilizamos a nossa equipe. Nós não criamos uma equipe para o ambulatório do sono. Então, nós fizemos remanejamentos de profissionais, né, que queriam colaborar, contribuir. Mais uma vez eu falo que a nossa fisioterapeuta, a Poliana, ela foi peça-chave nisso, porque com o apoio dela, com os profissionais de atenção primária que queriam realmente criar esses pacientes, a gente conseguiu trazer para a equipe multiprofissional o psicólogo, não são todos os dias, mas o dia que o paciente é agendado, ela está lá, a profissional nutricionista, o profissional fisioterapeuta, e aí a gente faz, inclusive, junto com a atenção domiciliar, que é o AD1, atenção domiciliar da atenção primária, plantões, nós ficamos de segunda a segunda, né, fazendo essa abordagem do paciente também, e então a gente utilizou nossa equipe, a gente não fez nenhum tipo de abordagem com outras equipes, a gente utilizou a equipe de atenção primária e remanejou para o ambulatório do sono, e tem dado muito certo essa parceria com todos os profissionais. A gente pensa, sim, ampliar a equipe, porque nós vamos precisar ampliar, de 35% nós já passamos para 120%, isso vai aumentar ainda mais com os diagnósticos, né, mas inicialmente dá para trabalhar com a equipe que você está. E com uma pergunta do Leandro também, que é em relação a essa questão da parceria público-privada. Eu acho, Leandro, que não é responsabilidade do SUS, sabe? Assim, é responsabilidade nossa, de todo mundo. Então, o Sistema Único de Saúde, as academias, nessa parceria público-privada, para a gente dar uma assistência de qualidade. E a gente sabe que, né, o SUS realmente ele tem que ter acesso universal, mas vem aí o princípio de equidade, a gente tem que dar prioridade para quem realmente precisa. A gente não tem recurso financeiro. Uma população, por exemplo, igual a Araguari, que é quase que SUS exclusiva, mais de 85% da população é SUS exclusiva. Então, a gente precisa dessas parcerias, sim, e eu acho que isso tem que ser muito bem visto. Obrigada. Muito obrigado, Marislene. Então, doutor Geraldo, gostaria de fazer aqui a pergunta que a Patrícia De Luca colocou, né, e que tem muito a ver também com a experiência da Marislene, que ela disse que eles não construíram um laboratório do sono como aquele que existe no INCOR, por exemplo, né? Eles usaram, né, equipamentos portáteis, etc. Bom, então a pergunta aqui da Patrícia hoje temos dispositivos mais simples que possibilitam o diagnóstico de apneia do sono em casa, além dos que estão no mercado, como smart bands, relógios inteligentes. Poderia comentar a eficácia desses dispositivos e se o sistema de saúde poderia utilizá-los, se não há possibilidade de validação para o uso? Acho que o seu microfone está fechado ainda. Oi, agora foi. Legal, eu acho que essa é uma questão central, né?
nós estamos falando do Brasil, das nossas dificuldades, mas as dificuldades são mundiais. Nos Estados Unidos, se acredita que mais de 80% dos pacientes seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica. No estudo feito na cidade de São Paulo, com mais de 1.000 adultos, escolhidos pelo Datafolha, portanto, representativos da população adulta de 20 a 80 anos, feito pelo Instituto do Sono, ligado à Escola Paulista de Medicina, se estimou que 33% têm apneia do sono. No estudo coordenado pelo professor Luciano Draga, que está aqui com a gente, em pacientes consecutivos do INCOR, onde é um hospital terciário, portanto, pacientes que já têm aquelas doenças cardiovasculares que foram citadas, prevalência estimada de 50%. Então, nós estamos, a gente fala de pandemia, isso é uma verdadeira pandemia, né? E não tem jeito da gente fazer diagnóstico se a gente ficar dependendo de polissonografia. Não tem jeito, não vai acontecer, não aconteceu no mundo e não vai acontecer no Brasil. E já há muito tempo, os sistemas de poligrafia, que são sistemas simplificados, que fazem em casa, estão validados. Então, já é uma realidade mundial. Hoje, o principal método para diagnóstico de apneia do sono é através da poligrafia do sono. E a gente tem métodos simplificados, eu tenho um conflito de interesse, eu sou fundador, um dos grandes entusiastas de métodos simplificados. Há muitos anos a gente usa aqui, apesar de ter no INCOR um laboratório com 4 leitos, fantástico, 4 leitos não dá conta. Se a gente imaginar, a gente tem no Complexo HC, tem na otorrino, tem na psiquiatria, tem na pediatria, 3, 4 leitos aqui, não é o suficiente nunca. E a gente já usa há muito tempo a poligrafia do sono, e mais recentemente o Biologix, né, que é um sistema simplificado validado. Então, foi feito estudo contra a polissonografia, que mostrou uma excelente acurácia para diagnóstico de apneia do sono, baseado num princípio muito simples, que quando você para de respirar, o teu oxigênio cai. Se você tiver uma doença pulmonar, o oxigênio vai ficar baixo continuamente. Mas se você tiver apneia do sono, você volta a respirar e ele sobe. Então, essa oscilação do oxigênio, feito por um oxímetro de alta resolução, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade extremamente alta para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Então, se você usar sistemas validados, e existem, né? Aqui em Araguari foi dado um outro exemplo de sistema validado de poligrafia. A beleza desse sistema do Biologix é que ele é ainda radicalmente mais simples e radicalmente mais barato. Então, a gente acredita que ele possa destravar o diagnóstico, porque um dos grandes problemas está em torno de diagnóstico da apneia do sono. Se a gente ficar dependendo, como o Mark falou, da polissonografia, a gente não vai a lugar nenhum. E eu gosto muito dessa ideia da atenção primária cuidando da apneia do sono, do mesmo jeito que deve cuidar de hipertensão e de diabetes, porque a gente está falando de doenças extremamente comuns. E só para Araguari usou o Biologix, perfeito. Então está aí, né? O sistema simplificado, validado, que resolve o diagnóstico de apneia do sono. E, assim, não existe dúvida alguma que pacientes não precisam fazer titulação no laboratório de sono, né? Os CPAPs automáticos dão conta da questão há muito tempo. Existem estudos, inclusive, validados, publicados em revista de alto impacto, que até um CPAP empírico, numa pressão em torno de 8 a 10 centímetros, resolve o caso. Hoje em dia, a gente não precisa fazer isso, porque os CPAPs automáticos são extremamente viáveis, né? Os preços deles caíram muito em relação ao CPAP de pressão fixa. Então, a gente não tem problema nenhum. A gente tem
o CPAP, que não é um tratamento caro, é um tratamento barato, se for comparar com o tratamento de DPLC, tratamento de oxigenoterapia. A gente tem diagnósticos simples, é só uma questão de juntar todo mundo e começar a destravar isso num município ou outro. Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. A gente tem que seguir em frente. A gente tem nossas dificuldades, mas os outros lugares do mundo têm as deles também. Então, vamos lá enfrentar os nossos problemas e seguir. E esse tipo de fórum que o Mark está fazendo é absolutamente essencial, porque a gente precisa criar esse tipo de diálogo na nossa sociedade e começar a fazer pressão de forma correta, né, e de forma embasada, né, de levar, né, como foi dito aqui, não é uma questão de falta de dinheiro, é questão de prioridade, onde a gente vai colocar nossas prioridades. Uhum. Muito obrigado, professor Geraldo. Professor Luciano, se puder fazer o seu comentário, depois, em seguida, eu gostaria de ouvir a Andrea também. Claro. Não, eu ia começar exatamente pela parte final do Geraldo, é só para não deixar essa pergunta no ar, é isso mesmo? Hoje a titulação, ela basicamente, com a tecnologia que existe hoje nos aparelhos de pressão positiva, fazer uma titulação muito segura, muito eficaz, mostrando vazamento de máscara, índice residual. É claro que vai ter casos onde nós precisamos levar para a titulação, né? Onde tem pacientes com casos um pouco mais complexos, em que você precisa levar para o laboratório para a segunda noite, mas isso hoje é exceção. Acho que é importante a gente entender isso. E isso já resolve um grande problema, de que o paciente não precisa de 2 exames para ele começar o seu diagnóstico, né? Eu sou a favor também do sistema simplificado, ainda mais para quem tem um valor pré-teste positivo, quer dizer, já tem uma clínica muito clara, isso já está muito validado, conforme o Dr. Geraldo falou, mas eu tenho, obviamente, 2 comentários a esse respeito. Primeiro que eu acho que a gente vai com os monitores portáteis, e eu estendo e me arrisco a dizer que, além de exemplos como Biologix, além do exemplo do monitor portátil, nós estamos falando daqui a pouco de smartwatches também, que vão monitorizar e estão melhorando cada vez mais a tecnologia. Há um longo caminho pela frente, mas é nítido e evidente como eles estão melhorando a tecnologia para a monitorização do sono. Novamente, para isso estar amplamente disseminado, é um grande passo que passa também, entre outros cenários, não só por validação, mas custo, né? Mas certamente vai ser uma ferramenta adicional. Mas quando a gente coloca o monitor portátil, você vai aos poucos melhorando o processo do diagnóstico, mas você vai afunilando lá na frente com a questão do tratamento. Então, esse é um cenário. É claro que nós precisamos aproximar mais da nutrição, da endocrinologia, do cirurgião bariátrico, porque, como foi falado, nós estamos falando muito de pressão positiva, e a Andrea, eu vou deixar ela falar sobre isso também, claro, a abordagem integrada desse paciente no contexto da obesidade, das comorbidades, como que foi falado, é fundamental. E não só a pressão positiva, mas outros tratamentos também. Um comentário que me preocupa um pouco, para finalizar minha fala, sobre os monitores portáteis, esses monitores facilitados, que certamente estão ajudando ao acesso ao diagnóstico, né? Que aí é um fórum grande discussão, mas que preocupa muito no seguinte cenário. O paciente faz um monitor portátil, ele recebe muitas vezes o diagnóstico. E, infelizmente, o que está acontecendo na prática é que esse paciente não está passando por um médico, uma médica com certificação em medicina do sono. Ele está indo diretamente para um profissional que vai, muitas vezes, adaptar um CPAP para esse paciente. E profissionais extremamente competentes na área. O grande problema é que esse paciente, muitas vezes, não tem uma avaliação que ele precisa avaliar. Ele precisa operar o nariz, ele tem uma via aérea que condiz. Eu posso pensar em outros tratamentos, como avanço mandibular, terapia miofuncional feita por fonoaudióloga, e muitas vezes esse bypass gera, infelizmente, uma carga de pacientes que não se adaptam ao tratamento ou que se acabam perdidos, etc. Então, nós não podemos também desvirtuar o sistema. Nós precisamos ter a figura do médico e da médica junto com as equipes multidisciplinares tratando esse paciente nesse sentido. Então, são vários desafios. Nós estamos resolvendo os problemas por parte, né? Eu sou totalmente a favor do monitor portátil,
mas nós precisamos também de centralização do cuidado do paciente e essa abordagem integrada, como eu falei. É isso. Obrigado. Obrigado, Luciano. André, eu gostaria que você comentasse o seguinte: chegaram 2 perguntas muito interessantes, né? E, por favor, não se sinta né, no papel de responder a parte clínica delas, mas muito mais a parte de experiência que você conhece, né, como aqui presidente do Instituto Obesidade Brasil, né? Então, uma delas, por exemplo, a pessoa diz: não consigo controlar o sobrepeso, né, que aumenta constantemente. Acordo muitas vezes sentindo que estou me afogando e com muita dor de cabeça, o que parece que faltou oxigênio no cérebro, né? Claro, ela pergunta como tratar tudo isso, mas essa não é a minha pergunta para você. Eu gostaria de saber sobre a sua experiência, né, ouvindo relatos, eventualmente tendo vivências, né, que você possa ter tido. E outra pergunta também que apareceu aqui é em relação à cirurgia, né? Você também, eu sei, tem especializado muito, até por questão pessoal, né, no tema da cirurgia bariátrica. E como geralmente isso acontece, né? A pessoa que fez uma cirurgia depois que ela tinha apneia obstrutiva, ela usa CPAP, ela vai deixar de usar o CPAP, não vai? Como você tem visto isso? Ou melhor, a apneia dela regride, né? Assim como a obesidade ou não? Uhum. Eu vou começar pela segunda pergunta, que é mais simples até nossos colegas aí podem dizer melhor do que eu. A apneia do sono é uma das primeiras comorbidades, quando ela é uma comorbidade da obesidade, que diminuem, às vezes até somem depois da cirurgia bariátrica ou depois de um processo de emagrecimento acentuado, que pode ser cirúrgico ou clínico, mas em geral, após a cirurgia bariátrica, a gente vê essa melhora muito, muito rapidamente quando ela está condicionada à obesidade, né? Então, é fantástico porque a gente já vê uma melhora em todas as áreas que foram faladas aqui muito claramente, da saúde mental, da disposição física, não só pelo emagrecimento, mas também pela melhora do sono. Então, essa melhora é muito evidente, né? O paciente chega com muito pouco tempo depois da cirurgia, 1 mês, 2 meses, já com uma consciência de que ele realmente estava muito mal e ele não sabia disso, né? E aí, indo um pouquinho para enganchando aí já na primeira pergunta, né, é uma queixa muito comum que nós temos no consultório, paciente que vem procurar tratamento para obesidade, de novo, seja clínico ou cirúrgico, essa queixa, né, de noites muito mal dormidas, muitas vezes sem diagnóstico de apneia do sono, mas já com uma suspeita, né, e muitas vezes nós, psicólogos, é que fazemos essa suspeita de diagnóstico e encaminhamos para essa avaliação do especialista, né, mas é muito comum, a gente sabe que obesidade e transtornos, dificuldades do sono estão muito associadas, né? E aí eu queria pegar mais um ganchinho aqui, fazer só um comentário, que assim, todos vocês falaram muito, muito claramente sobre as dificuldades, experiência fantástica aí de Araguari, com a Marislene, como o Douglas falou, altamente replicável, né? Depende muito mais de boa vontade, de parcerias, do que até de recursos, mas como esse diagnóstico incrivelmente da obesidade também, ele é difícil, aí não pelas evidências da obesidade, que são visíveis na maioria dos casos, mas pela dificuldade das pessoas ainda não saberem que a obesidade é doença, né? E aí a gente vai para um outro problema, que é que no nosso site do Instituto Obesidade Brasil, a gente tem um mapa do Brasil com todos os centros públicos de tratamento clínico e cirúrgico da obesidade, e eles, infelizmente, ainda são muito poucos, também assim como o tratamento dos distúrbios do sono, né? Então, a gente vai enganchando uma doença na outra, uma condição na outra, e esse paciente acaba ficando desamparado, porque muitas vezes, se não trata uma, acaba não tratando a outra, e isso vai ficando muito mais complexo, né? Então, só para encerrar aqui meu raciocínio, essas 2 perguntas são 2 coisas muito prevalentes no nosso consultório, principalmente que tratamos de pessoas com obesidade e, por consequência, né, inevitável, pessoas com distúrbios do sono. Então, as dificuldades no tratamento, e aí eu não estou nem falando de sistema público, eu estou falando de todos os tipos, porque a pessoa com distúrbio de sono, ela demora muito para chegar
no diagnóstico, né? E a pessoa com obesidade, muitas vezes, incrivelmente, também. E aí a gente precisa tratar as duas coisas. É isso, né? A obesidade ainda está... tem muitos tabus em volta da doença, obesidade, e muita dificuldade de tratamento. No SUS, a gente também, infelizmente, ainda não tem nem medicamento para tratar obesidade, e a cirurgia bariátrica também leva tanto tempo quanto o diagnóstico de distúrbios do sono. Mas é isso, o Instituto Obesidade Brasil também está à disposição de vocês, se quiserem enviar perguntas, a gente está à disposição. Muito obrigado, Andréa. É muito importante para quem nos ouve aí se preocupar, né, na obesidade e associação entre a obesidade e distúrbios do sono. Então, entendendo aí que o tratamento da obesidade precisa ser feito, assim como verificar se há um distúrbio do sono que também precisa ser tratado. Bom, Desculpa, Marco, e os transtornos psicológicos e psiquiátricos também, que muitas vezes agravam as duas condições aí. Uma série de associações, né, como você disse muito bem. Acho que você ficou mudo. Será que eu estou mudo ainda? Marco, deve ser o seu microfone, talvez algum mau contato você bateu. Será que agora está? Voltou? Melhorou. Acho que voltou, né? Ótimo. Uhum. Ótimo. Bom, o que eu gostaria agora é que a gente, né, o nosso tempo está acabando, então eu gostaria que cada um fizesse um comentário de 1 minuto, claro que se quiser também incluir a resposta para alguma pergunta que ainda não foi respondida no nosso chat ou no nosso Q&A, mas que procurasse que esse comentário final de 1 minuto contemplasse aí a pergunta do nosso debate, que é como unir esforços para melhorar o cenário de prevenção e tratamento dos distúrbios do sono e, com isso, reduzir os riscos de desenvolvimento e agravamento de outras condições crônicas não transmissíveis. Eu vou começar chamando aqui, né, na ordem que está aparecendo na minha tela, então, primeiro o Dr. Luciano Drager, por gentileza. Bom, primeiro agradecer esse convite, dizendo que só com uma visão integrada, envolvendo a indústria, envolvendo a universidade, envolvendo diferentes especialistas, o paciente, nós vamos mudar esse cenário de tratamento de distúrbios do sono no Brasil. Claro que a gente falou muito aqui de SUS, mas certamente também nós temos problemas na saúde suplementar, mas claro, com um acesso ainda muito desigual, né? Eu acho que a indústria, e destaco aqui o papel da ResMed nesse cenário, tem feito um esforço genuíno, porque destacamos que CPAP não é marca da ResMed trademark, né? É um tratamento hoje genérico, né? Que nós temos várias empresas que produzem. E nessa abordagem genuína, e depois, obviamente, toda a competição para o preço, etc., que isso é um segundo momento, né? Tratamento, talvez até outros tratamentos. Nós vamos ter a condição de mudar o cenário de distúrbios do sono. Eu acredito piamente que o modelo da Marislene, como um modelo, temos outros centros que também têm modelos de sucesso no tratamento, servem de grandes pilotos, grandes exemplos para que a gente possa reproduzir, entender nesse microambiente o quanto de retorno em termos de benefício está trazendo e, em conjunto com pesquisas direcionadas e essa abordagem integrada, nós vamos mudar esse cenário, né? Falamos muito de apneia, mas o mesmo para coisas educativas, de mudar a higiene do sono, de dormirmos melhor, de atuarmos nas políticas de saúde pública para estimular a atividade física, para estimular bons hábitos e que passam, obviamente, que em última análise vão melhorar distúrbios do sono. Então, abordagem integrada com essas diferentes pontas conversando como esse fórum. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Gostaria agora de pedir os comentários do Rodrigo Pedrosa. Agora, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, foi realmente muito proveitosa essa discussão, e eu acredito também, como o Dr. Geraldo, como o Luciano, que a simplificação, não só do diagnóstico, como do tratamento, ela é fundamental, já que a gente tem uma epidemia de obesidade, de apneia do sono, que juntamente trazem malefícios cardiovasculares, puxando aí a sardinha para a minha área de atuação. Lembrando que a equipe deve ser multidisciplinar e que deve-se encarar a doença de uma forma multifatorial e multifacetada. A gente não pode
pensar que a apneia é só polissonografia, a apneia é só CPAP, e esquecer primeiramente do paciente, né? Eu tenho visto muitas vezes pacientes que têm uma superindicação de aparelhos pelo índice de apneia e muitas vezes paciente que tem uma subindicação de aparelhos pelo número de apneia, ou seja, o exame sempre ele é complementar a uma hipótese. Então, o que a gente tem que fazer é aumentar as evidências para os poucos sintomáticos ou assintomáticos, tratar os que a gente já sabe que tem benefício, que são os sintomáticos, de forma eficaz, prática, simples, sem também onerar demais o sistema. E, mais uma vez, obrigado. Ótimo, muito obrigado, Rodrigo. Peço agora as palavras do Douglas Silva. Marco, gostaria, antes de mais nada, agradecer ao Fórum por esse espaço e parabenizar todos que estão aqui. É brilhante o tema, eu chego a arrepiar em alguns momentos do Fórum, porque a discussão ela é super rica, as experiências aqui que são trazidas muito interessantes, e cada etapa do conhecimento a gente vai vendo que elas se juntam e vão convergindo para um caminho de mudar essa realidade, de oferecer melhores cuidados para os pacientes hoje. E obrigado, doutor Luciano, pela fala, porque no fim do dia a ResMed ela entende que é importante cuidar do sono dos brasileiros. Independente se vai ser através do produto ResMed ou não, e se for o caso, que não seja, que nem precise de equipamento, porque muitas vezes apenas uma higiene do sono, um cuidado qualificado, redução de telas, exercício físico, alimentação saudável, tudo isso já vai melhorar o sono do brasileiro. Convenhamos que já é difícil para um brasileiro poder dormir tranquilo, se a gente puder ajudar ele nesse cenário, é muito melhor. Então, coloco aqui a ResMed à disposição mais uma vez, e também no papel aí de parceiro do Fórum e do Projeto Hermes Brasil. Convido todos aí a ser e fazer dentro do Projeto Hermes Brasil um ponto de encontro, para que a gente possa, junto aqui ao Fórum, ampliar essa discussão e propor soluções, para que, mais do que discutir o tema, que a gente possa propor ações de mudança. Então, mais uma vez, agradeço e fico à disposição. Muito obrigado, Douglas. Chamo agora a doutora Marislene Nunes. Bom, também mais uma vez agradecer essa oportunidade ímpar, né, de estar aqui falando dessa experiência de Araguari. Aproveitar esse fórum para agradecer a equipe de atenção primária do município e todos os profissionais de atenção primária espalhados nesse país, que tem que cuidar de todas as saúdes. E o paciente que tem distúrbio do sono, ele tem vários impactos da sua saúde, em vários pontos dela, saúde mental, saúde cardiovascular. Então, é muito importante, como todos os demais colegas falaram, dessa abordagem multiprofissional, multidisciplinar, e eu falo intersetorial, porque a gente não vai conseguir fazer essa abordagem sozinho, só o setor saúde, isso tem que ser realmente intersetorial. Lembrar que esse paciente é um paciente complexo, e paciente complexo a gente precisa realmente de um projeto terapêutico singular para ele, que envolve ele, né, especialmente. Então, a gente tem que deixar de focar só na questão da doença, e eu luto muito por isso, por uma medicina, por uma assistência à saúde de todos os profissionais, não só do profissional médico, mas centrado na pessoa e não na doença, um modelo de atenção à condição crônica que realmente seja efetivo e a gente não simplesmente atenda aquele paciente hipertenso, diabético, obeso, que ele continue na situação de condição crônica sem melhora. Então, acho que essa abordagem, né, desse paciente do sono, que traz um leque aí de comorbidades associadas, esse não é um enfoque, também não é um tratamento único. Então, é uma abordagem multidisciplinar, é uma abordagem integral, tem que se focar muito na questão do paciente, então tem que partir dele, né? A gente tem que atender o paciente a partir da necessidade de saúde dele, então ele precisa ser educado. Então, uma situação que eu acho muito importante é divulgar isso para a população tem que saber que isso é um distúrbio, que isso tem tratamento, não só o CPAP, mas a mudança de estilo de vida, mais uma vez, é fundamental na questão do enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, só agradecer muito e obrigada pela oportunidade, que isso seja repetido, que esses encontros sejam repetidos, que a gente possa ter oportunidade de discutir isso. Eu acho que envolver mais também a população, participação popular nessa discussão. Muito obrigado, Marislene. Convido agora o professor Geraldo Lorenzi.
Bom, adorei participar, parabéns, Mark, pela mais essa iniciativa aí do grupo, né? E parabéns a todo mundo, porque, na realidade, nós estamos no caminho certo. Adorei aí esse update aí de Araguari. Eu acho que já está acontecendo, a revolução já está acontecendo, porque a tecnologia ela vem ajudando a gente, né? Os CPAPs automáticos, as máscaras estão cada vez melhores, o reconhecimento da apneia de uma forma simplificada. Agora a gente desafiar e resolver dessa forma, pegar municípios pequenos e começar a destravar isso. Isso já acontece em outros lugares, né? Em Santa Catarina existem programas, e se você for ver as cidades no Brasil, existem vários programas já acontecendo de disponibilização do CPAP. É lógico que isso tem que vir junto de uma solução, né? E essa solução é construída em várias mãos, né? E esse fórum, acho que justamente dá a possibilidade de a gente fazer isso. Outra coisa simples que a gente pode fazer, e a ABS, a BMS, a BROS tem feito muito. Hoje nós temos o Luciano Drager, que é o atual presidente da Associação Brasileira do Sono, é divulgar coisas simples, né? Que a gente deve respeitar o sono, ter horário mais regular. São coisas muito simples que as nossas avós falavam, né? Que a gente parece que se esqueceu. Então, às vezes, a gente não precisa de muito dinheiro, a gente só precisa estar junto e ter uma certa habilidade aí de como priorizar as coisas e levar adiante. É muito difícil, o país é enorme, as dificuldades são grandes, mas eu acho que é possível, né? Nós estamos aqui vendo soluções que estão acontecendo. A ResMed, sem dúvida alguma, é uma super parceira e a gente está vendo as coisas acontecerem. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Geraldo. Convido agora a Andréa Levi. Obrigada mais uma vez. É um grande privilégio estar aqui nessa mesa com profissionais tão competentes e tão, né, esclarecendo tantas coisas importantes. O Instituto Obesidade Brasil está à disposição para a gente divulgar até para o nosso público, que é um público leigo, um público que tem a doença, a obesidade, sobre questões do sono, a importância disso. A gente tem feito um pouco esse trabalho, mas quero dizer aqui publicamente que estamos abertos para essa divulgação para o nosso público também, a partir de vocês todos, o que quiserem, usar os nossos canais. E queria só dizer uma coisa importante, que é todos nós profissionais de saúde podemos fazer isso nas nossas anamneses de maneira simples para a gente poder encaminhar, que é olhar a saúde mental do nosso paciente, desse paciente que, como a Marislene bem disse, é um paciente complexo, né? A gente sabe que os transtornos de ansiedade e de humor, principalmente depressão, transtornos de ansiedade são muito prevalentes nessa população e isso dificulta muito a adesão também ao tratamento. Eu escuto muito dos meus pacientes que têm apneia do sono falarem, eu não uso CPAP coisa nenhuma porque é muito chato, porque eu não consigo aderir, e muitos deles tem quadros de depressão. O paciente deprimido, ele não vê sentido em se tratar, né? Para ele é tudo muito penoso, é muito difícil. Então, a gente saber encaminhar também esses pacientes, cuidar da saúde mental desses pacientes também ajuda na adesão ao tratamento, para a gente ficar atento a isso. Então, muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com todos vocês e até a próxima. O Instituto Obesidade Brasil está à disposição. Muito obrigado, Andréa. Importantes recomendações aí. Bom, eu gostaria agora de agradecer a todos e todas panelistas que estiveram conosco hoje, fizeram excelentes apresentações e trouxeram contribuições importantíssimas ao debate, né? Foi um debate realmente muito rico, e a todos, claro, que nos assistiram, enviaram perguntas, comentários aqui no chat, no Q&A, né? E que, claro, permitiram que fosse também aí com muitas informações, né? E muitos questionamentos essa nossa tarde. Então, muito obrigado a todas e todos, e uma boa noite e bom final de semana.